Vamos agora entrar no campo esportivo e falar de Libertadores. Ontem a gente teve mais representantes aqui do Brasil, mais times brasileiros jogando na Libertadores. O Fluminense, né, existe uma grande expectativa em cima do Fluminense. O Fluminense, o único time brasileiro com 100% de aproveitamento ainda na Libertadores. E perdeu esse 100% de aproveitamento, vinha de 3 vitórias nas 3 primeiras rodadas. Perdeu ontem na altitude para o The Strongest. O Fernando Diniz levou um time reserva, né, jogadores reservas ali. E depois na entrevista ele explicou que ele queria preservar esses jogadores de um desgaste físico que é muito além do normal em jogos ali disputados na altitude. E essa foi uma das partidas disputadas na altitude, como sempre quase, né, contra times bolivianos que mandam seus jogos na capital lá em La Paz, com mais de 3.500 metros de altitude. E aí isso muda muito, né? A forma dos times, tanto de jogar a bola, vai mudar ali, tipo, entre mil aspas, o peso da bola, né? Tipo, a velocidade da bola muda em função da diferença de altitude, a reação do corpo muda muito, né? Você tem muita dificuldade para respirar, todas aquelas questões que há muitos anos e décadas se fala no futebol em relação aos jogos disputados na Bolívia, entre times, um time boliviano naturalmente e times de fora, né, que estão acostumados com a altitude mais próxima do nível do mar ou até mesmo do nível do mar. Então essa foi uma reclamação do Diniz, a gente vai falar sobre isso, mas ele já sabendo que ia ser um confronto difícil, muito em função também da altitude, preferiu mandar jogadores reservas aí já pensando na sequência de jogos que tem pela frente. No domingo pega o Corinthians, por exemplo, então já vai com o time mais descansado pegar o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Aí na semana que vem, acho que na terça ou quarta, tem jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, jogo que está completamente em aberto, empatou na ida. Então assim, tem confrontos muito difíceis pela frente, já estava numa situação confortável na Libertadores, decidiu sacrificar, assim, entre aspas, esse jogo de ontem contra o The Strongest. A partida foi vencida pelos bolivianos por 1-0, um gol lá no comecinho da partida, mas de forma geral, se você pegar as estatísticas do jogo, e o Thiagão colocou aí na tela pra gente, foi um amasso do The Strongest, né? Foi 1-0, mas podia ter sido 2, 3, 4. O Fábio fez uma grande partida, o goleiro Fábio, histórico, né? É o brasileiro com mais partidas disputadas em Libertadores, ídolo do Cruzeiro e vai virando também ídolo do Fluminense, ele que tem mais de 40 anos de idade e não dá sinais de aposentadoria, é um goleiraço mesmo. Eu acabei de falar que o Fábio tem mais de 40 anos de idade, mas eu talvez tenha mandado uma fake news. Deixa eu confirmar o vivaço aqui. Tem 42 anos de idade, sem fake news no Flow News, certo? Ih, peraí que eu perdi tudo agora aqui. Aqui. Pô, 23 chutes contra 8. 11 chutes no gol contra nenhum. Então assim, foi um amasso do The Strongest, não tem muito por onde. E na entrevista pós-jogo, o Fernando Diniz botou tudo na conta da altitude, cara. Praticamente todas as respostas do Diniz ontem na coletiva lá na Bolívia foram reclamando da altitude. A gente separou talvez aquela que foi a frase mais forte ou a que repercutiu mais, né? Quando ele diz que a altitude lá da Bolívia é uma coisa quase criminosa. Nesse tipo de altitude é sempre uma coisa quase criminosa, porque ninguém está preparado para isso aí. Os times são no nível do mar, quando você vem para cá é outro tipo de, é um outro esporte. Por isso que os times daqui, em casa, fazem o tanto de pontos que eles fazem historicamente. O River veio aqui jogar na estreia com o time titular, tomou 3, podia ter tomado mais, porque é muito diferente o jogo, muito diferente. E não é só o desgaste físico, o jogo muda completamente. Todo mundo erra passe que não erra no nível do mar. Então você cai de maneira assim drástica a qualidade do jogo. Essa parada de errar o passe diz respeito também, tanto a velocidade da bola, que é diferente, quanto a situação física dos jogadores, né? Os jogadores se desgastam muito mais, com dificuldade para respirar, e aí, sei lá, ficam mais abobados em campo, assim, ficam com mais dificuldade mesmo de reflexo, de tudo, e acabam não tendo o mesmo ritmo de jogo que tem no nível do mar. Por exemplo, o Paulo Henrique já fala que o dinizismo está em crise, a gente já vai mostrar isso para vocês aqui, tem alguns tweets falando sobre. O Guilherme, que é corintiano, tem a foto do Cássio aí de perfil no nosso chat, tá em crise, chama o Corinthians, vem o Corinthians pela frente aí, né, no domingo pro Fluminense. E o Gessé, que é vascaíno, mandou, quase que eu cometo uma gafe aí falando de você, hein, Gessé. O Gessé, que é vascaíno, falou, se o Vasco subir São Januário 3.000 metros e meter um sintético, já era. É só isso pro seu Vascão aí ressuscitar também, né? Que situação, que situação. Vou mostrar um pouquinho mais de como essa fala do Diniz acabou pegando meio mal aí pra parte do público de futebol. O Guilherme mandou mais de 2 milhões de pessoas vivem em La Paz, mais região metropolitana. Não tem nada de coisa criminosa. Falar isso é negar o futebol como um elemento da sociedade, rico de cultura
história, e eu até acrescento aí nesse comentário, diversidade, né? Tipo, pô, cada lugar é diferente, faz parte, querendo ou não, do futebol quando você tem diferentes países se enfrentando, né? Algo que vai contra a filosofia do próprio Fernando Diniz, errou feio nessa. O Thales Machado também vai nessa linha, né? Jornalista do jornal O Globo, do jornal Extra, lá no Rio de Janeiro. Importante destacar que o The Strongest não usa a altitude como ferramenta. O clube surgiu e é do alto da montanha, e isso é parte da cultura, que merece respeito. Diniz não joga 10 vezes por ano lá, joga de vez em quando, e gostando ou não, é algo que pertence ao futebol. E aí? Pô, eu penso muito parecido. Não que eu... Ih, caiu meu microfone aqui, produção, será? Eu acho que caiu, hein? Pera aí, deixa eu pegar. Alô, alô, alô. Estão me ouvindo bem? Boa. Vou tentar aprender aqui. E, pô, eu concordo. Eu concordo em partes aí com essa fala. E eu acho que vai ser uma discussão que vai ganhar muito mais força a partir dos próximos anos, porque há uma tendência dos times bolivianos, isso já vem acontecendo, na verdade, ficarem mais fortes, mais competitivos. O Bolívar, especificamente, foi comprado pelo Grupo City, então já está liderando, por exemplo, o grupo do Palmeiras no momento. Deve terminar em segundo, porque o Palmeiras recebe o Bolívar em casa ainda, nesse restante de fase de grupos. Mas a tendência é que o Bolívar se classifique para o mata-mata. E vem bem. Então, chega no mata-mata, pega algum time brasileiro, por exemplo, você já vai quase com a certeza de que no jogo em que o Bolívar vai mandar em casa, você vai perder. Então, quando esses times bolivianos vão avançando para o mata-mata, eu acho que essa discussão sobre a altitude ela vai ganhar força também. E vamos ver para onde que essa discussão se encaminha. Uma outra curiosidade sobre o jogo de ontem do Fluminense, o Fluminense esqueceu o uniforme aqui no Brasil. Eles precisaram jogar com o uniforme do ano passado, que por alguma sorte ali estava como plano B, junto com a delegação, mas eles esqueceram os uniformes, por muito pouco, ele chegou a ser cogitado informalmente, eles jogarem com o uniforme reserva do The Strongest. Imagina que loucura que seria uma parada como essa, né? E aí o pessoal resgatou uma cena do filme Incríveis para repercutir isso, imaginando, simulando uma situação em que o Diniz estava lá falando, temos que focar nesse jogo, é muito importante para nós. E aí o Ganso reagiria da seguinte forma ali no vestiário. Cadê o meu uniforme? O quê? Cadê o meu uniforme? Mas deu tudo certo com o Fluminense. Quer dizer, não deu certo porque perdeu, né? Mas pelo menos com relação ao uniforme, deu tudo certo. O Vini aí, seja bem-vindo no nosso chat, Vini. A gente fica o dia inteiro aqui, vai ficar cada vez mais o dia inteiro ao vivo com a nossa programação. Cada programa no seu formato. Aqui eu tento conversar bastante com o chat, então já vai deixando seus comentários aí sobre os temas. Beleza? Aqui um pouquinho sobre a sequência do Fluminense, né? Vocês estavam falando aí no chat, se o Fluminense está em crise, ele vem de uma sequência ruim de resultados, né? Empatou na Copa do Brasil com o Fluminense, perdeu no Brasileirão para o Botafogo e vem agora de uma derrota na Libertadores também para o The Strongest. Mas não sei se dá para falar em crise, né? Esse mesmo Fluminense há 2 semanas estava metendo 5 no River Plate, há 3 semanas. Então, vamos ver. Se perder do Corinthians, eu acho que entra em crise, porque o Corinthians tá ganhando de ninguém, pô. A gente vai descobrir no final de semana essa situação do Fluminense. Quem também jogou ontem entre os brasileiros foi o Internacional, venceu fora de casa contra o Metropolitanos, assumiu a liderança do grupo. Os gols foram do Alan Patrick e do Luiz Adriano, e o destaque do jogo foi o Alan Patrick. O Alan Patrick é o grande protagonista do Internacional. Quando ele joga, a tendência é o Internacional ir bem, ou pelo menos quando ele não joga, há uma forte tendência do Inter ir mal. Ontem ele fez um gol, deu assistência e recebeu a maior nota SofaScore, aquele portal especializado em estatística que a gente sempre mostra para vocês. E uma notícia extra-campo sobre esse jogo do Inter que eu quis trazer aqui para vocês, que também foi bem repercutida nas redes sociais. A delegação do Internacional ali, jogadores, comissão técnica, eles doaram $1.000 para funcionários do hotel em que eles ficaram hospedados lá na Venezuela, nesse jogo contra o Metropolitanos. Meio que se solidarizando a uma situação social muito difícil lá na Venezuela, né? Já faz uns bons anos que, muito em função da situação econômica, inflação, tudo lá que está acontecendo na Venezuela, as pessoas estão ganhando muito mal, cara. Então, a delegação, imagina, esses caras são tudo milionários, né? Jogador de futebol e tal. Aí chega num hotel ali e vê os funcionários atendendo bem eles e ganhando uma merreca, assim, sabe? Uma quantia que é muito difícil para eles sobreviverem lá. Então rolou uma vaquinha da delegação do Internacional para fazer essa doação aí de $1.000, aproximadamente R$5.000, para funcionários do hotel lá na Venezuela. Uma situação extra-campo que achei legal trazer aqui para o programa. Quem tá comentando? O Guilherme aí. Sabe o que me deixa puto? O quê, meu querido?
é que eles provavelmente vão superar esse momento logo contra... o Guilherme é corintiano. É que o Fluminense vai superar esse momento logo contra o Corinthians. Eu também tô sentindo que isso vai acontecer. Uma outra hashtag, apesar de não ser de time brasileiro, mas que bombou por conta da situação surpreendente desse time na Libertadores, é a hashtag River, em menção à situação do River Plate na Libertadores. O River Plate é o lanterna do grupo, empatou ontem contra o Sporting Cristal do Peru, numa situação que chamou a atenção aqui do público brasileiro, da torcida brasileira que acompanha a Libertadores e que se acostumou nos últimos anos a ver o River Plate como um bicho-papão aí, né? Era o time que estava ganhando títulos antes dessa dominância de Flamengo, de Palmeiras, dos times brasileiros. E nos últimos anos não tem se destacado aí o River Plate. Ano passado caiu cedo nas oitavas de final, se não me engano, e esse ano periga não se classificar para o mata-mata. O Leandro Conceição aí no Twitter colocou: o River Plate se complicou na Libertadores, vai ter que vencer os 2 jogos restantes, porque o The Strongest deve vencer o Sporting Cristal na altitude, a gente acabou de falar da altitude, né, que o The Strongest é muito forte lá, e aí vai chegar a 9 pontos. Então o The Strongest, que está aqui com 6 pontos na chave do River e do Fluminense, deve ir a 9, o Fluminense já tem 9, também deve pontuar nesses 2 jogos que faltam, e aí o River Plate, que tem 4, vai precisar fazer os 6 pontos que resta, que está em disputa, para chegar a 10 e tentar ainda se classificar. Está numa situação complicada o River Plate na lanterna do grupo com 4 pontos. Drama no grupo D, River Plate e Fluminense se enfrentam na próxima rodada na Libertadores. O jogo vai ser disputado lá na Argentina. E se o River não ganhar do Fluminense lá, já se complica pensando em sonhar com uma vaga. Então vai ser um jogo também meio dramático ali pro Fluminense, né? Que perdeu pro The Strongest hoje, mas está numa situação bem mais tranquila que o River no grupo. Até flamenguistas repercutindo essa situação do grupo do Fluminense. River na lanterna também está na mesma pegada do Flamengo 2019. Foi o alinhamento dos planetas em referência à final entre River e Flamengo, né? Hoje a situação tanto do River quanto do Flamengo é bem diferente, mas o Flamengo ainda assim tende a se classificar, tá num grupo bem mais fácil que o grupo do River, né? Mas realmente são 2 times que estão devendo de futebol mesmo e de resultados nessa edição da Libertadores. Imagina o River na Sul-Americana, mandou o Guilherme. Há essa possibilidade, né? Os times que ficam em terceiro em seus grupos, eles avançam para uma fase preliminar, um play-off, para disputar a vaga nas oitavas da Sul-Americana, contra o segundo colocado do grupo na Sul-Americana. Então tem essa possibilidade para os terceiros colocados. Só que nesse momento o River está na lanterna do grupo. Então nesse momento ele seria eliminado e não teria nem direito a disputar essa preliminar lá da Sul-Americana. Que situação, bicho. Que situação. Valeu todo mundo que está comentando aí, o Caio César, o Delons. É bom o River cair para a Sula. Vai abaixar a bola dos argentinos. Após ganharem a Copa do Mundo, eles já se colocaram em um pedestal acima de todos aqui da América Latina. Tem isso também. É uma situação aí já puxando para a seleção, né? A seleção brasileira acabou decepcionando na Copa, mas os times brasileiros vêm bem aí na Libertadores. Na Libertadores e na Sul-Americana. Um assunto aqui para a gente fechar o campo esportivo, pelo menos aqui no âmbito nacional, sul-americano. O Botafogo venceu na Sula, o Botafogo que é o líder do Campeonato Brasileiro, e a curiosidade fica por conta do adversário do Botafogo, que é um time peruano treinado pelo Louco Abreu. Louco Abreu, uruguaio, ídolo do Botafogo, da torcida do Botafogo, e aí os torcedores brincaram nas redes sociais depois da vitória. Por si só foi um jogaço, né? Um 3-2, o Botafogo abriu 3-0, tomou 2 gols, tomou bola no travessão nos acréscimos, então foi um jogo muito emocionante, mas uma vez que uma vez que o Botafogo venceu, os torcedores já foram para um lado mais bem-humorado ali nas redes sociais, e essa piadinha que o Louco Abreu é que ganhou força. Separei alguns tweets para vocês. Esse que tá na tela aí, Louco Abreu preparando uma alteração, faltando 1 minuto para acabar, só para nos ajudar e não deixar o time dele empatar. Rolou isso, né? Uma alteração. E aí os torcedores já levaram para a linha de que era uma cera pro Botafogo por parte do Louco Abreu. O Louco Abreu chegando no vestiário do Botafogo. Louco Abreu, eu sei que você tá assim. A hashtag Louco Abreu ganhou força ontem à noite e hoje pela madrugada. E no final, a torcida se desculpando aí com o Louco Abreu. Nós ainda te amamos, né? Desculpa por ter vencido você em casa, né, no Peru, pela Sul-Americana. Botafogo que lidera o seu grupo, assumiu a liderança do grupo na Sul-Americana. Os brasileiros, de forma geral, né, também o Bragantino meteu 4-0 ontem, também lidera o grupo, um grupo difícil, Estudiantes.
da Argentina, e o Bragantino lidera o grupo com 10 pontos, o São Paulo também lidera seu grupo com 10 pontos, o Santos é que está numa situação complicada na Sula ali com 4 pontos, né? Perdeu ontem para o Audax italiano, o América também está com 4 em terceiro, e o Goiás também lidera seu grupo, tal qual o Fortaleza. De forma geral, os times brasileiros estão bem na Sul-Americana. Legal que vocês estão aí conversando, interagindo entre vocês no chat aí também, o Caio, o Guilherme, que são torcedores de times diferentes, né? O Caio César é botafoguense, o Guilherme é corintiano, e eles estão trocando ideia aí no chat, bom demais, bom demais.